neto no tempo que o avô deu faro da economia para essa expressão, né, do que eu se lembra dessa. Porque todas aí E a gente segue. Até a próxima. Agatha também, tchau pra você. Um beijo para beijo, mestre. Pra você. Um beijo direitinho, Thaís. Thaís, querida, já pronunciei. Enorme, até semana que vem. Professor, um beijo. Tamo junto. Tão pertinente e agradeço a sua indicação de leitura. Reforças hoje. Muito boa lembrança. Tem traduções diretas como o Tchekov, os contistas, como o Tolstói, sim, vários livros dele, Dostoiévski, que está traduzido muito boas. Então são traduções por brasileiros, certamente do russo, feita por vindas de fora uma série de traduções, vindos do francês, mas vindos do espanhol igualáveis, né? Que são em autores russos que você citou, se lia antigamente ele traduzia do original, foi o Boris Schneiderman, no doutorado da USP, foi professor de narrativas, muitas traduções, que hoje escritores lá, por um dos seus leitores, eu sou que é tão visitado, dessa lá no teu Twitter, dá uma dica de leitura. Claro. Pedir uma coisa, posso, Andreasa? Vou te dar uma dica dessa, dá o que você traz, que bela lembrança. Ô, Andreasa. Não é isso, mestre? Traduzidos desde o russo. Do que eu se lembra dessa expressão, né, do czar da economia para o Delfim Neto no tempo que o avô... Algumas dos quais português aqui na pista, opções para ótimas traduções, que há, por exemplo, leiam Dostoiévski, os autores russos, Dossá, que leiam, sei que o professor vai sugerir também ao nosso ouvinte, Dionísio, para... Então são traduções muito boas. O Dostoiévski está traduzido assim, vários livros dele, o Tolstói, os contistas como o Tchekov, tem traduções diretas hoje. Muito boa lembrança, reforço a indicação de leitura e agradeço a sua tão pertinente indicação. Tamo junto. Professor, um beijo enorme e até semana que vem. Thaís, querida, já pronunciei direitinho, Thaís. Um beijo pra você. Beijo, mestre. Um beijo pra Agatha também, tchau pra vocês. Até a próxima. Não é isso, mestre? Ô, Andreasa, que bela lembrança que você traz. Dá uma dica dessa, Andreasa. Vou te pedir uma coisa, posso? Claro. Dá uma dica de leitura dessa lá no teu Twitter, que é tão visitado. Eu sou um dos seus leitores lá, porque hoje há muitas traduções. O meu professor de narrativas russas no doutorado da USP foi o Boris Schneiderman, e ele traduzia do original. Antigamente a gente lia esses autores russos que você citou, que são inigualáveis, né? Vindos do espanhol, vindos do francês, mas o Tolstói, sim, vários livros dele, Dostoiévski, que está traduzido muito boas. Então são traduções... Dionísio, para sugerir também ao nosso ouvinte, sei que o professor vai endossar, que leiam os autores russos, leiam Dostoiévski, há, por exemplo, ótimas traduções para o português aqui na pista, algumas dos quais... Neto no tempo que o avô deu faro da economia para essa expressão, né, do que eu se lembra dessa... Traduzidos desde o russo. Fora uma série de traduções vindas diretamente do russo, feita por brasileiros. Sim. E a gente segue. Aí, pedir uma coisa, posso, Andreasa? Vou te dar uma dica dessa, dá o que você traz, que bela lembrança. Ô, Andreasa. Não é isso, mestre? Até a próxima. Agatha também, tchau pra você. Um beijo pra... Beijo, mestre. Pra você. Um beijo direitinho, Thaís. Thaís, querida, já pronunciei. Enorme, até semana que vem. Professor, um beijo enorme. Tamo junto. Tão pertinente e agradeço a sua indicação de leitura. Reforças hoje. Muito boa lembrança. Tem traduções diretas como o Tchekov, os contistas, como vindos do espanhol igualáveis, né?
que são em autores russos que você citou, esses lia antigamente e ele traduzia do original. Foi o Boris Schneiderman, no doutorado da USP, foi professor de narrativas, muitas traduções, que hoje escritores lá. Leiam Dostoiévski, os autores russos, Dossá, que leiam, sei que o professor vai sugerir também ao nosso ouvinte, Dionísio, para sim. Então são traduções muito boas. O Dostoiévski está traduzido assim, vários livros dele, o Tolstói, livros do francês mais alguns dos seus leitores. Eu sou que é tão visitado, dessa lá no teu Twitter, dá uma dica de leitura. Claro. Porque... E a gente segue por brasileiros, certamente do russo, feita por vindas de fora, uma série de traduções. Traduzidos desde o russo. Do que eu se lembra dessa expressão, né, do que... Ô, Andreasa, que bela lembrança que você traz. Dá uma dica dessa, Andreasa. Vou te pedir uma coisa, posso? Aí dar da economia para o Delfim Neto no tempo que o avô... Algumas dos quais português aqui na pista, opções para ótimas traduções, que há, por exemplo, na área mais uma do professor, está aqui essa coluna extraordinária. O pessoal aproveita. Pronto, verdade. Porque hoje há muitas traduções. O meu professor de narrativas russas no doutorado da USP foi o Boris Schneiderman, e ele traduzia do original. Antigamente Sim. A gente lia esses autores russos que você citou, que são inigualáveis, né? Vindos do espanhol, os contistas, como o Chekhov, tem traduções diretas hoje. Muito boa lembrança, reforço a indicação de leitura e agradeço a sua tão pertinente indicação. Tamo junto. Professor, um beijo enorme e até semana que vem. Thaís, querida, já pronunciei direitinho, Thaís. Do que eu se lembra dessa... Traduzidos desde o russo. Fora uma série de traduções vindas diretamente do russo, feita por brasileiros. Sim. E a gente segue. Porque... Claro. Dá uma dica de leitura dessa lá no teu Twitter, que é tão visitado. Eu sou um dos seus leitores do francês mais o Tolstói, sim, vários livros dele, Dostoiévski, que está traduzido muito boas. Então são traduções... O Dionísio, para sugerir também ao nosso ouvinte, sei que o professor vai endossar, que leiam os autores russos, leiam Dostoiévski. Lá, e ele traduzia do original. Foi o Boris Schneiderman, russo, no doutorado da USP, foi professor de narrativas, muitas traduções, que hoje... Verdade. Pronto. O pessoal aproveitar aqui essa coluna extraordinária, mais uma do professor Evski, que há, por exemplo, ótimas traduções para o português aqui na pista, algumas dos quais... Neto, no tempo que o avô o Delfim da economia para... Aí, pedir uma coisa, posso, Andreasa? Vou te dar uma dica dessa, dá o que você traz, que bela lembrança. Ô, Andreasa, a expressão, né, do que... Um beijo para você. Um beijo, mestre. Um beijo para a Agatha também. Tchau para você. E a gente segue. Por brasileiros, certamente do russo, feita por vindas de fora, uma série de traduções. Traduzidos desde o russo. Do que eu se lembra dessa direitinho, Thaís. Thaís, querida, já pronunciei. Enorme até semana que vem. Professor, um beijo enorme. Tamo junto. Sua tão pertinente indicação e agradeço a sua indicação de leitura. Reforças hoje. Muito boa lembrança. Tem traduções diretas como o Chekhov, os contistas, como os vindos do espanhol, igualáveis, né? Que são autores russos que você citou. Esses lia... Na área mais uma do professor, está aqui essa coluna extraordinária. O pessoal aproveita. Pronto, verdade. Porque hoje há muitas traduções. O meu professor de narrativas russas no doutorado da USP foi o Boris Schneiderman, e ele traduzia do original lá. Leiam Dostoiévski, os autores russos, Dossá, que leiam, sei que o professor vai sugerir também ao nosso ouvinte, Dionísio, para sim. Então são traduções muito boas.
o Dostoiévski, que está traduzido assim, vários livros dele, o Tolstói, vindos do francês, mais algum dos seus leitores. Eu sou que é tão visitado, dessa lá no teu Twitter, dá uma dica de leitura. Claro. Porque Traduzidos desde o russo. agora uma série de traduções vindas diretamente do russo, feita por brasileiros. Sim. E a gente segue. Agatha também, tchau pra você. Um beijo pra Beijo, mestre. Pra você. Um beijo, a expressão, né, do que... Ô, Andreasa, que bela lembrança que você traz. Dá uma dica dessa, Andreasa. Vou te pedir uma coisa, posso? Aí dar da economia para o Delfim Neto no tempo que o avô... Algumas dos quais português aqui na pista, para Foi o Boris Schneiderman, no doutorado da USP, foi professor de narrativas, muitas traduções, que hoje... Verdade. Pronto. Pessoal, aproveitar aqui essa coluna extraordinária, mais uma do professor. A gente lia esses autores russos que você citou, que são inigualáveis, né? Vindos do espanhol, os contistas, como o Tchekov, tem traduções diretas hoje. Muito boa lembrança, reforço a indicação de leitura e agradeço a sua tão pertinente indicação. Tamo junto. Professor, um beijo enorme e até semana que vem. Thaís, querida, já pronunciei direitinho, Thaís. Do que eu se lembra dessa... Ótimas traduções. Certamente do russo, feita por vindas de agora uma série de traduções. Traduzidos desde o russo. Porque... Claro. Dá uma dica de leitura dessa lá no teu Twitter, que é tão visitado. Eu sou um dos seus leitores. Vindos do francês, mais o Tolstói, assim, vários livros dele, Dostoiévski, que está traduzido muito boas. Então são traduções... O Dionísio, para sugerir também ao nosso ouvinte, sei que o professor vai endossar, que leiam os autores russos, leiam Dostoiévski. Lá, porque ele traduzia do original, por exemplo... Antigamente a gente lia... Na área, mais uma do professor, está aqui essa coluna extraordinária. Pessoal, aproveita. Pronto. Verdade. Porque hoje há muitas traduções. O meu professor de narrativas russas no doutorado da USP foi o Boris Schneiderman. Para o português aqui na pista, algumas dos quais... Neto no tempo que o avô o Delfim da economia para... Aí, pedir uma coisa, posso, Andreasa? Vou te dar uma dica dessa... Dá o que você traz, que bela lembrança. Ô, André, a expressão, né, do que... Um beijo pra você. Beijo, mestre. Um beijo pra... Claro. Porque... Traduzidos desde o russo. Agora uma série de traduções vindas diretamente do russo, feita por... Ótimas traduções. Do que eu se lembra dessa direitinho, Thaís. Thaís, querida, já pronunciei. Enorme até semana que vem. Professor, um beijo enorme. Tamo junto. Sua tão pertinente indicação e agradeço a sua indicação de leitura. Reforças hoje. Muito boa lembrança. Tem traduções diretas como o Tchekov, os contistas, como os vindos do espanhol, igualáveis, né? Que são autores russos que você citou, esses Agatha também, tchau pra você. E a gente segue. Por brasileiros. Por exemplo... E ele traduzia do original lá, Leiam Dostoiévski, os autores russos, endossar, que leiam... Sei que o professor vai sugerir também ao nosso ouvinte, o Dionísio, para... Então são traduções muito boas. O Dostoiévski, que está traduzido assim, vários livros dele, o Tolstói, muitas traduções, que hoje... Verdade. Pronto. Pessoal, aproveitar aqui essa coluna extraordinária, mais uma do professor. A gente lia antigamente a gente vindos do francês, mais algum dos seus leitores. Eu sou que é tão visitado, dessa lá no teu Twitter. Dá uma dica de leitura dele. Até a próxima. Não é isso, mestre? Português, né? Isso. Isso também já existe no coloquial comigo. Abraço, Dilson. Beijo, mestre. Verdade. Uma expressão, né, do que...
Ô, Andreasa, que bela lembrança que você traz. Dá uma dica dessa, Andreasa. Vou te pedir uma coisa, posso? Aí é dar da economia para o direito Thaís, do que eu se lembra dessa. Ótimas traduções. Certamente do russo, feita por vindas de fora uma série de traduções. Traduzidos desde o russo. Porque Claro. dá um beijo para o neto no tempo que o avô Algumas dos quais português aqui na pista, para foi o Boris Schneiderman. E a gente segue. Agatha também, tchau para vocês. Esses autores russos que você citou, que são inigualáveis, né? Vindos do espanhol, os contistas, como o Chekhov, tem traduções diretas hoje. Muito boa lembrança, reforço a indicação de leitura e agradeço a sua